Graças e paz abençoados, glória a Deus pela vida de todos vocês, glória a Deus, meu nome é Maria, se inscreve no canal, amém, abençoados, glória a Deus pela vida de todos. Hoje vamos entrar logo no reino de Deus, amém? Vamos entrar logo, abençoado, no reino de Deus, alô, vamos entrar logo no reino de Deus. Meu nome é Maria, se inscreve no canal, graça sobre graça, Macedo, vamos mais a uma palavra de Deus. E eu vou lendo, eu vou regozijando, eu vou me alegrando e eu vou gostando de estar aqui, hein, abençoado, juntamente com vocês, amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção. Bendito seja o Senhor, abençoado, que nos abençoou, Efésios 1:3, com todas sortes de bênção, amém? Receba essa palavra aí, amém? Então, glória a Deus pela vida de todos vocês. Tema desse vídeo, a unção nunca é exagerada. É sempre a medida certa. A unção de Deus nunca é exagerada. É na medida certa. Amém, abençoado? Vamos lá? Abre a Bíblia de vocês, Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. Vamos ali para Jó 38. Hoje vamos aqui numa cronologia, amém? Vamos para Jó, vamos para Lucas, depois vamos para Romanos, depois vamos para Hebreus. Se der um tempinho aí a mais, não é? O Espírito de Deus está sobre o profeta de Deus, Abapai. Aí a gente vai ali um pouquinho ali para Êxodo 32, que é onde eu acabei de ler, finalizei a minha leitura deste dia hoje. Hoje é quinta-feira, onde tivemos uma ministração no Ministério Graça Apostolado maravilhosa, não é? Nossa pré-existência com o ministro Rafael. Então, irmão lá da igreja, Ministério Graça Apostolado. Amém, abençoado? Então, vamos lá. Abençoados de Deus com toda sorte de bênção. Todos nós devemos ter uma fé e devemos acreditar naquilo que nós estamos prosseguindo. Acreditar, crer naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está fazendo. Devemos ter convicções espirituais. Amém, abençoado? Então, vamos lá, e é muito bom, hoje nós vamos em uma cronologia, muito legal, eu tô tão feliz, abençoada, é muito feliz poder anunciar assim a graça de Deus. Eu não vou parar de anunciar a graça de Deus, abençoado, eu não vou parar, porque há uma unção sobre mim. Aliás, eu tenho, abençoados, como eu diria, vamos ver, as palavras fogem às vezes dessa mente, mas olha, abençoado, eu tenho uma unção de Deus sobre mim, amém? Eu tenho um ministério, não é? Eu tenho um ministério, ainda que seja com 1 ou 2 ou 3 ovelhas, ou 20 ovelhas, não importa, amém? Não devemos ficar olhando a grama do vizinho, se aquele vizinho está com trocentas ovelhas, não importa, amém, abençoados? Eu não vou parar de ministrar, amém, abençoados? Não vou parar. Hoje nós vamos em uma cronologia, né? Então, quando Deus começou a trabalhar na minha vida, abençoados, e aí eu, né, realizei o meu sonho, na verdade, né? Deus realizou o meu desejo, porque um dia, muitos anos atrás, eu conversei com uma vizinha, e eu estava passando e chegando do meu trabalho, encontrei ela na rua, e ali começamos uma conversa, e eu lembro de ter me falado, eu queria fazer alguma coisa para Deus. Pronto, Deus ouviu. Deus ouviu aquilo que saiu da minha boca, e agora eu estou fazendo para Deus, amém? Então, é assim, é desse jeito. Vamos aqui em uma cronologia. Jó 38, a unção de Deus nunca é exagerada. A unção de Deus nunca é exagerada. É na medida. Por quê? Quem exagera é nós, né, abençoado? Quem exagera é o povo de Deus quando está na carnalidade, na prostituição, na orgia, na lascívia. Exagera, né? Passa da linha vermelha.
entra em contenda, entra em bebedice, noites inteiras, já bebeu, já está virado no giraia e aí continua, né? Então, quem exagera é o homem carnal. Deus não exagera. Deus tem a medida certa, não é? Abençoado. Então, vamos lá. Vamos ali em Jó. Vamos em Jó. Livro de Jó. Eu demoro para achar o livro de Jó. Deixa eu ver aqui. Daniel, Joel, Zacarias. Livro de Jó. Já devia ter achado, porque o livro de Jó. Jó, achei. Pertinho de Salmos. Grava aí. Jó, pertinho de Salmos. Jó 38. Livro de Jó. Deus não exagera na unção. Deus dá a medida certa para cada um, naquilo que for útil, diz a palavra do Senhor. Jó 38. Jó 38. Deus vai falar. Deus vai falar. Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra, Jó? Onde estava tu? Dizei-me se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as tuas bases? Então, quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Deus é perfeito, nunca exagera na unção. Ele nunca exagera na unção. Em que estão fundadas as suas bases? Hein, Jó? Suas bases estão fundadas em homens? Suas bases estão fundadas em você mesmo? Suas bases estão fundadas no seu pensamento e no seu raciocínio humano? Então, sobre o que estão fundadas as suas bases? Para você olhar o seu irmão e dizer: achei um exagero. Quantos filhos de Deus, às vezes, estão dentro da igreja, ao invés de prestar atenção na palavra que está sendo dita, prestar atenção e não somente prestar atenção, receber aquela palavra sem ira, sem contenda, porque a palavra que está saindo daquele altar é uma palavra de Deus, ainda que venha na boca de um homem. Deus fala com homens. Amém, abençoados? E quantos filhos de Deus não estão dentro da igreja? Eita, achei aquilo ali um exagero, achei aquela dança ali estranha, eu achei aquilo ali um exagero, não gostei, pra que tudo aquilo? Então os irmãos ficam assim dentro da igreja, ao invés de prestar atenção naquilo que está sendo falado através da boca do homem de Deus. Abençoados, eu vou citar Êxodo 32 agora, porque eu estava lendo e está na minha mente, então está bem fresco, amém? Cuide-se para que não caia, abençoado. Aquele que está firme, cuide-se para que não caia, disse essa palavra é do apóstolo Paulo. Aquele que está firme, cuide-se para que não caia.
Lá em Êxodo 32, o povo de Israel fizeram um bezerro de ouro, né? E começaram a adorar lá o bezerro de ouro enquanto Moisés falava com Deus. Enquanto Moisés falava com Deus, eles achavam que Moisés estava demorando. Ah, Moisés está numa demora danada lá, falando com Deus. Então os irmãos são assim, né? O ser humano é assim. Está demorando isso, então eu vou fazer isso daqui. Igual a feiticeira de Endor. E aí consulta Deus, Deus nos responde, Deus não responde, e aí vai para os homens. Para ver se consegue se aconselhar com os homens, para ver se consegue aconselhar com o ímpio, para ver se consegue aliviar alguma coisa dentro deles ou algo que eles desejam, abençoados, o nosso alívio é Cristo. O nosso alívio é falar com Deus. Então lá em Êxodo 32, né? Lá em Êxodo 32, acabei de ler, está fresco em minha mente, então vou trazer ele para vocês. Êxodo 32, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, fazei-nos deuses que nos conduzam. Fazei-nos deuses que nos conduzam. Aqui Deus me trouxe uma palavra, aqui tem muita revelação abençoada a gente ler aqui. Moisés, o povo caiu em pecado, o povo caiu em adoração de estátuas, o povo fez bezerro de ouro e adorou. E aí Moisés ainda intercedeu pelo povo, hein? Pediu para que Deus se arrependa, meu Senhor, por favor, do teu povo. Moisés intercedendo pelo povo que caiu na orgia e na prostituição. Orgia e prostituição espiritual. Orgia e prostituição espiritual. Fizeram bezerro de ouro, começaram a adorar, porque achavam que Moisés estava demorando. Moisés está demorando, vamos aqui fazer um bezerro de ouro e vamos começar a adorar aqui. Nunca ache que a palavra está demorando a chegar. Nunca ache que o culto está demorando a terminar. Alô, a unção de Deus abençoado vai ser na medida certa. Moisés demorou o tempo que era para demorar com Deus, pois Deus estava falando com ele. Mas os que estavam cá embaixo, na terra, alô, na terra, no mundo dos homens, no mundo terreno, não aguardou. Fizeram bezerros de ouro, começaram a adorar, né? E pediram para Arão, vamos aqui, Arão, fazer isto e fazer aquilo, e ali todo mundo começaram a dar as suas correntes, os seus joias, os seus brincos, e ali enfeitaram e derreteram ali os ouro e fizeram uma estátua de ouro e começaram a adorar, achando que Moisés estava demorando com Deus lá em cima. Demorando, né? Nunca acha, abençoado, que as coisas de Deus são tardias. Alô? Sejam tardios em falar em sua carne, abençoado. Pare para falar. Pensa ao falar. Amém? Sejam guiados pelo Espírito Santo. Não seja como os ímpios lá fora. Não seja como ímpios lá fora, que nada entendem sobre a palavra de Deus. Então eles começaram a adorar ali os bezerros, né? O bezerro de ouro ali, a estátua. Nunca ache que Deus abençoado está demorando para lhe trazer a palavra. Ele vai trazer no tempo certo. Amém? Tudo com Deus é certo. Então vocês aguardem no Senhor tudo e todas as coisas, que a resposta de Deus sempre chega. Nunca, abençoado, procure em outras, vocês que estão aqui, não procurem em deuses estranhos respostas. Alô, não procurem em deuses estranhos respostas que vocês estão aguardando de Deus. Aguarde sempre em Deus, porque a unção de Deus é a medida certa para nós, é a palavra certa para nós. Abba, Pai, aleluia, glória a Deus, abençoado. Que eu tenho essas ovelhas aí, esses adversários aí. Algumas ovelhas são adversários. É abençoado, tem isso aí.
E aí, abençoados, o que me chamou a atenção nesse texto também foi o quê? É que o Arão, o homem de Deus, hein? Arão, o homem de Deus, começou a compartilhar com aqueles também. E assim, é desse jeito mesmo. Então, por isso Paulo disse, cuide, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Até o próprio Arão começou também, né? Ele mesmo fez. Ele mesmo, me dá aqui sua joia, me dá seu brinco, me dá sua corrente, me dá aqui. E ele mesmo fez, né? Ele obedeceu a ímpeto, ele sendo um homem de Deus. Então, cuide-se para que não caia. Essa é a palavra de hoje, abençoado. Cuide-se para que não caia, não se ajunte com ímpios, que nada sabem da palavra de Deus. Aguarde tudo e todas as coisas no Senhor. Não sejam precipitados. Vou ali porque quero saber uma resposta de Deus. Deus não está falando comigo. Igual lá. Igual o texto da feiticeira de Endor. Então, a resposta de Deus vem no tempo certo. A unção de Deus vem no tempo certo. Amém? A medida certa. Tudo com ele é certo. Nada é exagerado. Moisés demorou o tempo que era para demorar. Se Moisés tivesse demorado 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o povo tinha que ter esperado e aguardado a resposta de Deus. Enquanto isso, iam servindo a Deus, adorar a Deus. Mas o que eles fizeram? Não aguentaram o tempo de Deus e vamos adorar aqui esse Deus. Então, abençoados, se segura aí, amém? Segura aí que lá vem a palavra, abençoado. Entenderam aí direitinho, abençoado? Entenderam aí? Compreenderam tudo? Então, aguarde tudo e todas as coisas no Senhor. Então, Jó, quais bases estão fundadas? Vocês estão fundamentados aonde, abençoado? Estão fundamentados na graça de Deus? Amém, glória a Deus. Estão fundamentados em deuses estranhos? Não, aí já não está agradando a Deus. Amém? Então, Jó 4 e 5. Então, onde estava tu, Jó? Onde estava tu? Então Deus disse, abençoado, Deus faz perguntas. E aí você presta muita atenção naquilo que Deus vai falar. Quais são as tuas bases, Jó? Deus dá uma medida para cada um de fé, é o que vamos ler. As medidas de Deus, o cálculo de Deus, o tempo de Deus é perfeito. O nosso não. Exageramos ali, exageramos aqui, mas Deus não exagera na sua unção. Amém? Deus não exagera na sua unção. Mais uma vez, Deus não exagera na sua unção. Quem exagera é um homem. Os homens exageram. Quando é para tomar uma taça de vinho, toma uma garrafa. É para ter um namorado, tem 2, 3. Os homens carnais. E aí, quando vão buscar ajuda na igreja, ao invés de prestar atenção, presta atenção na roupa daquele, no jeito daquele falar, Vamos lá, Lucas 6. Lucas 6, verso 38. Lucas 6, verso 38. Jesus, segundo a sua carne, falou: não julgueis. Versículo 38, não vou ler o 37 não. Amém, abençoado? Então, abençoados, não esquece dessa palavra. Nunca ache que Deus está demorando.
para lhe dar uma resposta. Enquanto isso, continue louvando a Deus, adorando a Deus, recebendo a palavra que vem do alto. Receba os anjos de Deus, amém? Os anjos de Deus estão aqui para ajudar, para interceder. Moisés intercedeu por aquele povo lá. Moisés estava intercedendo, pedindo para Deus, olha, se arrependa, Deus, de vir a sua ira sobre eles. Olha a bondade de Moisés. Lucas, versículo 38. Dai e vos será dado. Dai e vos será dado. Aqui neste canal nós vamos dar graça a vocês. Amém? Não vamos lhe dar açoites, ainda que Paulo fala sobre açoites. Preciso ir ter com vocês com varas? Preciso ir? Sois adultos ou sois crianças? Sois adultos, né, abençoado? Deixe a ira de lado e receba a graça e o apostolado. Amém? Lucas, Moisés, ainda os irmãos foram maus para com o Senhor. Moisés disse a Deus: se arrependa, meu Senhor. Não venha a sua ira sobre eles. E é assim que nós devemos ser, como homem de Deus. Sempre intercedendo pelo povo, pelo bem do povo, pelo bem dos irmãos. Amém? Lucas, capítulo 6, verso 38. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Jesus falou: dai e vos será dado. Dai o que, Maria? Dai. O que você está dando, abençoado? Dai. Ele disse: dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Olha, eu achei aquilo um exagero. Não precisa de tudo aquilo. Alô? A medida da unção de Deus é a medida certa. Não há exagero na unção. Não há exagero na unção. Não há exageros em Deus. Deus é perfeito. Deus dá a medida certa, abençoado, para um pregador falar. Amém? Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É transbordante. A unção de Deus, quando vem, é transbordante. Por isso que, abençoado, alguns acham exagerado, ou alguns acham exagerado. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Generosamente vos darão. Eu costumo dizer, e eu ouvi isso de um anjo: generosidade gera generosidade. Você é gentil, então também com gentileza vão te tratar. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Olha, a roupa daquele irmão, achei assim, exagero, muito colada, não precisa de tudo aquilo. Olha, o cabelo daquele irmão, não precisa. Olha. Então, irmão, com a mesma medida, com a mesma
medida. Pois com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Exageros são noitadas de orgias, de prostituição, de lascívia, de maledicência. Isso são exageros que os homens cometem. Isto é exagero, mas a unção de Deus que vem sobre um homem de Deus não é exagero, porque as coisas de Deus não é exagerada, é na medida certa. E receba essa palavra, hein? Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Romanos 12. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Pois pela graça que me é dado, olha, Paulo vai falar, abençoado. Entramos aqui nos livros da graça de Deus, onde eu me regozijo. Romanos 12, versículo 3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Não saiba mais do que convém saber. Deus pega os sábios na sua própria astúcia. Quantas pessoas inteligentes sabem muita coisa da terra, mas as coisas de Deus não entendem. Por isso dizem, achei um exagero aquela pregação, aquele jeito daquele pregador, achei um exagero ele falar daquele jeito. Não discerniu bem as coisas que veio do reino de Deus. Não discerniu bem, não é espiritual, ainda sois carnal. 1 Coríntios capítulo 3, né? Paulo disse, ainda sois carnais. As coisas da terra, os carnais entendem bem. Romanos 12, verso 3. Romanos 12, versículo 3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, prestem atenção vocês que aí, hein, ouvintes aí da Maria Pregadora, alô. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Não saiba mais do que convém saber. Não fala mais do que deves falar, abençoado. Alô. Seja tardio em falar. Amém? Convém saber. Pois pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Não é? Então, há moderação em tudo e em todas as coisas. Há uma medida. Essa moderação, abençoado, os filhos de Deus que estão com o Senhor, né? Não lá com estátuas e bezerros de ouro. Alô? Os filhos, de fato, quando estão com o Senhor, eles têm uma moderação, porque eles estão ouvindo um ministro de Cristo, amém? Que fala, né, pela boca de Deus. Moisés falou pela boca de Deus. Paulo também falou pela boca de Deus. Amém, abençoado? Vós será por minha boca. Está escrito isso em Êxodo 4, se eu não me engano. Então os ministros falam. Amém? Os anjos falam. Amém? Aquilo que Deus traz. Amém, abençoado? Romanos 12, versículo 3. Pois pela graça que me é dado, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber,
mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus não é exagerado, a unção não é exagerada. Deus, conforme a medida da fé, a medida da fé. Deus deu uma medida, Deus não deu nem a mais e nem a menos, Deus deu uma medida, nem a mais e nem a menos. Deus deu uma medida. Deus deu uma medida de fé para cada um. A unção não é exagerada. A unção é na medida certa. E Deus deu uma medida de fé para cada um, para crer naquilo que ela está vendo, naquilo que ela está crendo. Deus deu uma medida de fé, amém? Para cada um. Mas tem uns, né? Achei aquilo exagerado, aquela roupa daquela irmã estava exagerada, muito colada. Aquele pastor foi exagerado aquele dia. Tem uns, né? Achei exagerado. Quem é que você achou exagerado, abençoado? A unção? A unção não é exagerada. A unção é na medida certa para os filhos de Deus. É na medida certa. Quem está entendendo essa pregação, hein, abençoado? A unção é na medida certa. Hebreus 10, para a gente finalizar. Hebreus 10, a medida de fé está em você. A medida de fé, Deus deu uma medida de fé para você crer em Deus, para você crer naquilo que o homem de Deus está falando. Deus deu uma medida de fé. Não mede segundo o seu raciocínio humano. Com a medida que você mediu, você também será medido. Amém? Com a medida que você mediu, serás medido. Foi a palavra do Senhor Jesus. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 31. Hebreus 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Povo de Êxodo 32, a turminha lá de Israel, né? Adorando bezerro de ouro, adorando a estátua. Moisés intercedeu, pediu para que Deus se arrependesse de sua ira sobre os seus filhos. Mas a unção de Deus abençoado, quando ela vem, a unção é forte. Alô? A unção, ela é forte. Ela não é exagerada. Alô? A unção de Deus, ela é forte. Deus é a própria unção abençoada. Alô? Deus é a unção. Hebreus 10, verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrenda coisa, mas horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então fica quietinho, abençoado. Não fale coisas que não vêm do alto. Nunca diga, nunca diga aquilo com clareza, aquilo que você não tem certeza. Nunca diga com certeza aquilo que você não tem clareza. Então, Êxodo
32, 35. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão fabricara. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão fabricara. Arão, hein? Arão, o homem de Deus, hein? Por isso o apóstolo Paulo disse: cuide-se para que não caia aquele que está de pé. E muitos caíram, hein? Muitos caíram. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês.